demorando por isso, começando a gravar. E vou projetar a tela aqui para os senhores, ok? E aí a gente dá início aqui. Bom, então, pessoal, recordando aqui, né, a nossa última aula, nós estávamos conversando com relação à tabela periódica, né, como a tabela periódica é dividida em grupos e períodos. Nós tínhamos dito para os senhores que nós temos, né, tem 18 linhas verticais, que são chamados grupos, e temos os períodos. E no presente momento são 7 linhas horizontais, né? E aí a gente apresentou aqui a nomenclatura de alguns grupos, né? De algumas linhas verticais. E falamos também da distribuição eletrônica, falamos de camada de valência, que é a última camada que nós distribuímos os elétrons. E é aqui que nós, tem um grau de importância, né? Então, a distribuição eletrônica na camada de valência, nós construímos o diagrama, foi isso aqui que nós trabalhamos. Confere? Tá certo? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Hoje é só 22, ainda não é 25. Tá bom? Bom, no livro de vocês, está na página 104, tá? A sequência aí do que nós tínhamos trabalhado com os senhores. Então, é a página 104, falando da classificação dos elementos químicos e as propriedades químicas e físicas. Tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim, estamos. Ah, bom dia. Muito obrigada. Vocês ficam em silêncio, eu fico assim, pensando que eu estou solitária, eu fico já triste. Estou solitária, mas não estou não. Bom, então, como é que é essa classificação? Né? A tabela periódica, ela tem uma nomenclatura, né? Várias nomenclaturas, várias classificações. Vamos para a primeira aqui. No que diz respeito aos elementos, a gente tem uma classificação chamada elementos representativos e temos os de transição. O que seriam esses elementos representativos? Ora, nada mais é do que essa coluna, a primeira coluna, a segunda, depois a gente passa para a 13ª até a 18ª. São chamados elementos representativos. E na semana passada, não, há 15 dias, né, Luiz? Há 15 dias atrás, eu ensinei para vocês, quando nós trabalhamos, né, a localização daquele elemento, lembra? Fizemos a distribuição eletrônica do alumínio, número atômico 13, número de prótons 13, modelo atômico diz que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, por isso que o átomo mantém a sua neutralidade, né? E aí eu tenho, então, 13 elétrons. Fizendo a distribuição eletrônica, camada de valência, o alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. E parou da 3ª camada. Aí eu vou lá na tabela e localizo o alumínio, né? Que está aonde? Ó, na 13ª coluna, na linha número 3. Então, eu consigo localizar o elemento, né? Qual é o grupo, né? Pela quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Se ele tiver um elétron na última camada, ele está no grupo 1. Se ele tiver 2 elétrons na última camada, ele está no grupo 2. Se ele tiver... Próximo, aqui está melhor, que essa tabela tem um pouquinho aqui. Se ele tiver 3, melhor dizendo, 3 elétrons na última camada, ele está no grupo 13º. Falei isso para vocês naquele dia. Se ele tiver 4 elétrons na última camada, ele está no 14º. 5 elétrons na última camada, no 15º. 6 elétrons no 16º. 7 elétrons no 17º. E 8 elétrons no 18º. Então, esses são o quê? Os representativos. Toda vez que eu fizer a minha distribuição eletrônica e o último elétron distribuído cair em subnível P ou em subnível S, ele vai estar dentro do grupo dos representativos. E para você achar qual é o grupo, é só somar. Se for 1, primeiro grupo, 2, segundo grupo, 3, 13º, 4, 14º e assim por diante. Tudo bem isso aí, pessoal? Tá claro ou não? Bom dia, bom dia. Compreendemos? Ampliando aqui um pouquinho. Sim ou sim?
Quem pode ler para nós? Nossa, hoje eu reconheço. As outras turmas que eu dei aula também, parece que vocês estão revoltados. Vocês estão revoltados? Hein, pessoal? Qual é o problema hoje? Nenhum, né? Quem pode ler para mim? Alguém? Tem algum candidato aí solidário com a professora? Elementos representativos de transição? Eu acho. Oh, muito obrigada. Quem é que falou eu acho? Heloísa. Heloísa, solidária com a professora, por favor, porque parece que hoje está difícil, não está, Heloísa? Eu não sei. Não, Enfim. você está tranquila? Tô. Então tá bom. Então vamos aproveitar a sua tranquilidade. Nos ajuda aqui, seja parceira nossa hoje. Esse primeiro parágrafo que você consegue ler? Sim. A periodicidade das propriedades dos elementos químicos dispostos na tabela periódica nem sempre segue uma tendência clara. Isso depende do conjunto de elementos químicos analisados, por exemplo. Sabe-se que os elementos químicos centrais, em amarelo, na figura A, chamados de transição, não apresentam uma clareza de periodicidade de propriedades, enquanto os elementos químicos nos extremos direito e esquerdo em roxo, chamados representativos, seguem claramente variações periódicas. O que são essas variações periódicas? Certo. Então, essas variações periódicas, eu acabei mostrando uma aqui para vocês, quando eu falei assim, ó, se terminar com subnível S ou P, está dentro desse grupo dos representativos, não foi? E falei, se for a última camada de valência, a última camada é sempre a camada de valência. Então, em vez de eu ficar falando última camada, agora para frente eu falo só camada de valência. Tiver um elétron, vai estar onde? Na primeira coluna, primeiro grupo. Tiver 2 elétrons, segundo grupo. 3 elétrons, 13º grupo. 4 elétrons, 14º grupo. Isso é uma periodicidade, isso é uma repetição. Certo? Já os elementos de transição, esses que estão em amarelo aqui, ó, né? Esses aqui já não seguem essa periodicidade. É uma outra história. Tá claro isso, Heloísa? Tá? Então, por enquanto, né, eu apresentei para vocês essa periodicidade referente ao grupo, né, dos representativos. Nós, lá na abertura desse capítulo, falamos do ferro, do cobre, do nióbio, né, falamos até a historinha do nióbio. Quem que lembra da historinha do nióbio? O que é o nióbio? O que o Brasil é em relação ao nióbio? Estado de Minas Gerais. O maior produtor, eu acho. Exatamente. Tem muito nióbio. Exatamente. Bom, então, assim, nós, né, estamos ainda conhecendo esses elementos. E aqui tem uma informação interessante, ó, que, né, os elementos do número 113 até o 118, né, foram apresentados à comunidade científica em janeiro de 2006. Recente, né? Ó. Certo? E ainda a gente tem algumas características deles, né, que estão sob estudo. Então, são elementos muito jovens, tá? Da nossa aí, da geração de vocês. Da nossa não, né? A minha já passou. A de vocês aí. Então, assim, a tabela periódica ela está em fase de construção, né, a cada dia. Bom, seguindo, né, o nosso raciocínio, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós temos, então, exatamente isso aqui que eu estava projetado lá na louça, né? Nós temos aí a gente vai partir agora para estudar um pouquinho mais, né, esses metais, ametais e gases novos. O que seria, né, esses metais, o que seria esses ametais, o que seria esses gases novos. Eu vou usar a leitura aqui mesmo, e aí quando a gente precisar eu copio e jogo lá. Pode ser? A nossa amiga Heloísa consegue ler aqui, ó. Se vocês olharem na tabela aqui, até então a gente tinha uma tabela onde a gente tinha dividido entre os representativos e os de transição, certo? Os representativos, já demonstrei uma periodicidade deles, acabei de mostrando para vocês com relação à distribuição eletrônica. Aí a gente tem uma outra classificação, olha lá,
Os azuisinhos são chamados de quê? Metais. Esses vermelhinhos aqui são chamados de ametais. E aí nós temos ainda um verdinho aqui que são chamados de gases nobres. O que seria isso? Então, vamos entender um pouquinho, né, essa outra classificação de metais, de ametais e de gases nobres aqui, dividindo a nossa tabela. E ainda, se você ver, ainda a gente tem alguma coisa aqui, ó, né, que está fora da tabela, que é esse cara aqui, né, o hidrogênio. Então, vamos ver o que ele é classificado como, né? Heloísa, posso continuar explorando a sua boa vontade? Você consegue ler aqui, né, nesse pedacinho aqui que eu Sim, coloquei? consigo. Uhum. Marquei aqui o início e o fim para você. Tá. Metais, ametais e gases nobres. É possível ainda classificar os elementos químicos, o hidrogênio é a única exceção, em 3 conjuntos: metais, ametais ou não metais e gases nobres. Veja na figura B a disposição desses grupos na tabela periódica e as principais características desses conjuntos de elementos químicos a seguir. Certo, então aqui nós acabamos de visualizar, né, com relação à tabela, se alguém chegasse para você e perguntasse qual que é o grupo majoritário dentro dessa classificação de metais, ametais e gases nobres, visualmente você bateu o olho, você já ia me dizer, né? O maior é o azulzinho que está representado aqui, e ele está sendo chamado de metais. Agora, quais são as características desses elementos? Por que eles são chamados de metais? E, logicamente, o vermelhinho aí, chamado de ametais. Quais são as características desses elementos e por que eles são chamados de ametais? E o verdinho são os gases, e ainda tem a palavra nobres, né? Porque essa nomenclatura, e a gente vai ver que eles são os minoritários, e os majoritários são os metais. Então, como classificar isso? E ainda falou que existe alguém aqui que está fora de todas essas classificações, que é o hidrogênio, que está aqui, que eu destaquei, inclusive, na tabela periódica aqui. Então, vamos entender. Primeira coisa, o que seria metais, certo? Depois, a gente vai para os ametais. Consegue ler aqui, Heloísa, ou você quer que eu copie? Eu posso ampliar mais, só um minutinho que eu vou ampliar mais. Não, tá bom. Tá bom, assim. Só acertar aqui na tela. Sim, ficou bom? Sim, tá bom. Tá bom? Metais. Então, ok, obrigada. Representam a maioria dos elementos químicos. Suas substâncias simples apresentam alta condutibilidade térmica e elétrica, possuem brilho característico e são, em diferentes graus, maleáveis e dúcteis. Ductase, isso. Isso. Observe ao lado um exemplo de substância simples formada por elemento químico metálico, o magnésio. Os metais são acinzentados ou prateados. As únicas exceções são o ouro e o cobre, que têm aspecto dourado e avermelhado, respectivamente. Todos os metais são sólidos a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, com exceção do mercúrio, que é líquido nessas condições. Temperatura de fusão, menos 39 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 357 graus Celsius, ambas a 1 atm. Apesar de alguns metais serem encontrados na natureza na forma não combinada a outros elementos químicos, como ouro, prata e platina, a maioria dos metais encontra-se associada a outros elementos químicos na forma de minérios. Ok, obrigada, Heloísa. Então, vamos pensar um pouquinho nesse texto aqui que a Heloísa leu aqui para nós. Os metais, então, suas substâncias simples, né? O que seriam substâncias simples? Alguém sabe dizer? O que seriam substâncias simples? Seriam substâncias com só apenas um tipo de elemento atômico? Tipo, um elemento, né, no caso? E um só tipo, né? Por exemplo, se eu tiver uma substância composta pelo oxigênio, né? Apesar de não ser um metal, mas é uma substância simples, né? Agora, se eu tiver assim, ó, CO2, você acha que essa é uma substância simples?
Eu acho que não. Não, essa já não é uma substância simples. Por quê? Porque é uma substância constituída por mais de um tipo de elemento químico. Ela é constituída pelo elemento químico oxigênio e elemento químico carbono. Essa já é uma substância constituída só por um tipo de elemento químico, o oxigênio. Certo? Então, o que diz o texto, né, que a Elisa acabou de ler para nós, é que as substâncias simples dos metais, né, elas têm algumas características importantes. Condutibilidade térmica e elétrica são bons condutores. E nós vamos discutir isso muito bem, né, com relação à camada de valência. Fluxo, porque é corrente elétrica, senhores que estão fazendo curso técnico em eletrônica já sabem disso, é fluxo de elétron, não é isso? É a organização de elétrons. E aí, além disso tudo, né, a gente tem essa questão, né, de ter condições de trabalhar, né, com os metais, eles têm uma maleabilidade. E aí ele deu o exemplo aqui, né, dessa fitinha aqui, ó, de magnésio, que é um metal maleável, podendo ser transformado em fita, como mostra essa foto. Isso aqui a gente normalmente levava vocês no laboratório, lá eu pegava uma fitinha de magnésio e mostrava para vocês. É exatamente isso aqui. Né? Então, isso aqui é só magnésio, só. E onde está o magnésio, professor? O magnésio está aqui, ó, voltando lá na nossa lousa, né, anteriormente, se a gente voltar aqui na nossa tabela periódica, aonde está o magnésio? Olha aqui, ele está dentro do grupo de quê? De metais. Então, o magnésio, né, se a gente for aqui, ó, dentro do que nós acabamos de visualizar aqui, no nosso texto do livro, quem está com o livro aí, vai verificar, né, que ele está dentro aqui, então, né, do grupo aqui dos metais, certo? Então, pessoal, essa é uma das características muito importantes dos metais. Aí tem a questão, né, da cor, né, que é normalmente cinzentados, prateados, com exceção do ouro, do cobre, e algo interessante que ele falou que tem o mercúrio, que é um metal nas condições normais de temperatura e pressão, né, ele está líquido, todo mundo já viu o termômetro de mercúrio, né, já percebeu isso aí. Agora ele falou uma coisa interessante, né, que apesar de alguns metais serem encontrados na forma não combinada, o que seria isso, a forma não combinada? Seria eles separados, né? Não, sem ter ligação nenhuma entre eles. Exatamente. Então, a maioria ele está ligado de alguma forma com um outro elemento químico, inclusive, né? Formando o que nós conhecemos como rochas. Então, nós temos as rochas, os minérios, né? E aí, como a gente falou, eu tenho lá o alumínio, mas o alumínio está sozinho? Não, ele está numa rocha, está ligado, e eu tenho que ir lá extrair ele dessa rocha, né? Que é a bauxita, tem que ir lá e fazer o processo de extração. Né? Alguns, como o ouro, a prata e a platina, e a gente vai discutir por quê, né, que o ouro, a prata e a platina, se a gente voltar lá na tabela periódica, vamos lá na nossa lousa novamente, né? Se vocês olharem na nossa tabela periódica aqui, vocês vão localizar aqui, ó, né? Aqui está o ouro. Deixa eu pegar aqui a minha esquina. Né? Aqui está o ouro. Confere, né? Aqui está a platina. E tem algumas características, né? Que é interessante. Eles estão aqui dentro do grupo dos metais, são metais. Mas eles estão dentro dos elementos de representativo ou de transição? Pessoal? Os de transição. Os de transição. Tem alguma característica importante aqui nesses elementos de transição, né? Então, tá aí, ó, a prata aqui, tá o ouro aqui, tá a platina, estão dentro dos elementos de transição.
E são 3 elementos, né, vou até fazer um risquinho aqui, ó, que conseguem ser encontrados na natureza sem estarem ligados. Então, prestem bastante atenção nisso, né? Sem estarem ligados. Algo interessante. E por quê? Tá? Vou até deixar uma interrogação aqui, porque essa lousa a gente vai usando ela, né? Isso é interessante. Eu vou fazer aqui, ó, para vocês, essa pergunta, para vocês ficarem pensando, né? E por quê? Nós vamos chegar nela. A resposta até só estou pondo a indagação, até risquei. Bem riscadinho. Tudo bem? Bom, então essa é a característica dos metais que tem aqui no livro. Ok. E o que seria os ametais? Cadê a nossa amiga Heloísa? Você consegue ler desse início até esse finalzinho aqui para nós, por favor? Sim, ametais. Os ametais ou não metais representam menos de 10% no total dos elementos químicos. De maneira geral, esses elementos químicos foram substâncias simples que não são boas condutoras de calor nem de corrente elétrica. Não são maleáveis. Peraí, deixa eu só resolver um negócio. Onde é que eu estava mesmo? Não são maleáveis. Ah, tá, ok. Não são maleáveis, dúcteis ou brilhantes, exceto no caso do carbono. Ou seja, possuem propriedades antagônicas aos metais. Existem metais sólidos nas condições ambientes de temperatura e pressão, que geralmente são quebradiços: carbono, fósforo, enxofre, selênio, iodo e astato. Alguns ametais são gasosos nas mesmas condições: nitrogênio, oxigênio, cloro e flúor. Apenas o bromo é um ametal que forma substâncias simples no estado líquido, a temperatura e pressão ambientes, mas que vaporiza facilmente. Ok, então olha, aqui já tem, né, outras características. Primeiro ele falou em torno de 10%. Olha lá, é isso aqui, né? Simplesmente esse pedacinho aqui que nós temos dos ametais. Realmente é pouco, né? Representado na tabela periódica. E, de uma forma geral, eles são contrários aos metais. Particularidades contrárias, né? E, além do mais, né? Eles têm algumas características, tem no estado sólido, tem no estado líquido, diferente dos metais, que a maioria está no estado sólido, temperatura ambiente, as condições normais de temperatura e pressão. Aqui não. Não forma substâncias finas, com exceção ao bromo, né? Mas ele vaporiza facilmente também. Então, isso por que será, né, que nós temos essas características dos metais bem distintas dos ametais, né? E aí, a gente olhando a tabela periódica, os ametais está mais do lado o quê? Direito da tabela, que pega aqui o quê? Um pouquinho do 13º e pega todo o 17º, né? Grupo aqui, ó. E o restante aqui vai tudo para metais, com aquelas outras características, dutibilidade, maleabilidade, com bons condutores de corrente elétrica, né? Estado sólido, a maioria, com exceção do mercúrio. Então, são substâncias, né, que nós vamos entender um pouquinho por que elas têm essas características, tá? E isso já de antemão vou falar para vocês. Isso está totalmente relacionado com a distribuição de elétrons, as características da carga nuclear com relação a questões dos elétrons, a forma como os elétrons estão nas camadas de valência. Isso define todas essas características, ou seja, aquele modelo atômico de Bohr, ele define, inclusive, se uma determinada substância, né, tem essa característica marca. Tá? E aí o último, né, e menorzinho que nós vimos aqui, que é só uma coluna, né, um grupo, o 18º, que foram chamados de quê? De gases nobres. E o que seriam esses gases nobres? Novamente, Heloísa, até aqui, ó, por favor.
Esse grupo de elementos químicos recebe essa dominação por apresentar uma tendência mínima de se combinar a outros elementos químicos em condições ambientes. Como consequência, eles são os únicos elementos químicos que podem ser encontrados na natureza como átomos isolados: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Xenônio e radônio. Isso. Dos quais apenas o radônio não é encontrado na atmosfera terrestre. Os gases nobres também entram na constituição de alguns minerais e, no cotidiano, são encontrados em alguns tipos de letreiros luminosos e em faróis de carros. Olha que interessante, né? Lógico, eles, a temperatura ambiente, estão na fase são gases, por isso são chamados de gases. A ideia nobres é porque, né, esses elementos químicos, eles podem ser encontrados sozinhos na natureza. Não necessariamente, mas podem ser encontrados sozinhos. Certo? E aí nós vamos ver por quê. Também relacionado com aquela camada de valência, com aquela distribuição eletrônica, relacionado com aquele princípio que quanto menor a energia, maior a estabilidade. Tudo caminha nesse sentido. Quanto menor a energia, maior a estabilidade, né? Então, isso faz com que esses elementos, né, possam ter essas características. Então, aqui nós vimos duas características, né, dos elementos químicos que foram distribuídos na tabela periódica. Foram chamados de representativos de transição, é uma. A outra, metais, ametais e gases nobres. Confere aí, pessoal. Tudo ok ou não? Confere? Tudo ok. Tudo ok. Então, vamos continuar. As propriedades periódicas. A gente vai entrar num outro ponto agora, começa a falar, a tabela periódica, ela foi construída baseada numa repetição, numa periodicidade. E algumas coisas a gente pode tirar dessa repetição, dessa periodicidade, que vai nos dar informações importantes, chamadas propriedades periódicas, a periodicidade. E é essa periodicidade que vai definir as características macro importantes do nosso cotidiano. Então, propriedades periódicas. Heloísa, hoje você foi privilegiada, porque hoje é dia 22 de dezembro de 2020 e só faltam 3 dias para o Papai Noel passar. Tá? Então, vamos lá. A organização dos elementos, Heloísa, por favor. Peraí que deu uma travadinha aqui. Tá. Okay. A organização dos elementos químicos na tabela periódica foi feita... Acho que travou. Lê para nós, amigo, então, quanto a Heloísa consegue resolver o problema. Ah, conseguiu, Heloísa? Uhum. O que permite até mesmo prever determinadas características de um elemento ou da substância simples por ele formada. A densidade de substâncias simples, por exemplo, é uma propriedade periódica. Analise a tabela a seguir, que apresenta alguns valores de densidade expressos em gramas por centímetro cúbico, né? Isso. Que nós estudamos, obrigada, Heloísa, que nós estudamos, inclusive, lá no início do nosso semestre, estão lembrados? Né? Que era uma propriedade específica, e nós falamos de densidade. E aqui ele trouxe alguma coisa interessante, ele trouxe o grupo 1, 2, o 9, né? Depois o grupo 13º, 14º, 16º, 17º, 18º. E ele trouxe alguma coisa aqui, ó, né? A densidade aqui em gramas por centímetro cúbico, ó, lá do sódio, 0,97. Depois do magnésio, 1,74. Depois do ferro, 7,86. Depois lá do grupo 13º. Até aqui ela aumentou, não aumentou? Ó? Nessa sequência. Isso aqui é ruim por causa disso, porque eu vou dar a louça. Né? E se eu também olhar nesta sequência aqui do grupo, assim,
ela também, ó, aqui era 0,97, mas aqui já foi 0,86, aqui foi 1,53. Só que aqui eu tive um decréscimo, daqui para cá, depois aumentou, depois caiu, depois caiu e depois caiu. Bom, então, o que eu posso retirar, né, dessas características aqui? A gente observa que os valores da densidade são menores nas extremidades da tabela e maiores na região central. Confere isso? Consegue visualizar isso? Extremidade, extremidade. E a região central? Nós temos aqui a região central, ó, olha esse grupo 9 aqui, né? O grupo 9 não é aquele que está mais ou menos lá são 18 grupos? Olha o grupo 9 aqui. Vamos lá na tabela, só para vocês recordarem. Fica mais visível, né? É quando eu volto aqui, ó. Né? Aqui não é bom. Próximo. Aqui. Aonde está o grupo 9 da nossa tabela? É esse aqui, ó. Não é esse? Ah? Então, mais ou menos aonde? No centro. No meio da tabela é o grupo 9. E quando nós observamos, né, com relação a esse grupo 9, ó, são as maiores densidades, estão aqui. Quem é? Férreo, o ósmio, né, que tem aqui as maiores densidades. Por que será, né? Ó, Heloísa, de novo, por favor, esse pedacinho até esse pedacinho. Observe que os valores das densidades são menores nas extremidades da tabela e maiores na região central. Além disso, aumentaram nos grupos de cima para baixo. Como se pode notar uma regularidade na variação da densidade. Essa é uma propriedade periódica. A substância simples, constituída por elemento químico ósmio, OS, localizado na região central da tabela periódica, é a de maior densidade na natureza. O cara mais denso tá aqui, ó, né? É o ósmio. Bem nessa região central da tabela periódica. Então, isso é uma repetição, é uma periodicidade, isso é uma propriedade periódica. Importante, inclusive, né? Isso é importante em várias características macro que nós lidamos no nosso dia a dia. Ok? E densidade, nós já sabemos, densidade é uma relação entre o quê? Densidade é uma relação característica entre o quê, pessoal? Massa e volume. Massa e volume. Eu vou ter que copiar isso aqui é importante. Logicamente, então, né, se perguntarem para você qual é o elemento mais denso, né, você vai saber responder que é o quê? É o nosso amigo ósmio, né? Que está lá no grupo 9 da nossa tabela periódica. Só copiando isso aqui, porque essa parte aqui, ela é muito importante. Então, eu vou ter que copiar. Só trazendo para cá, porque eu vou precisar aqui escrever. Então, aí quando isso acontece, é melhor aqui. O raio atômico. O que seria isso? Raio atômico. Quando eu tenho, por exemplo, né, o átomo do elemento químico sódio, número atômico 11, se eu perguntasse para você como é que eu representaria esse raio desse átomo, exatamente, eu tenho aqui no núcleo do sódio, eu tenho aqui 11 partículas positivas, né, 11, lembra, eu tenho os nêutrons também, que eu não vou colocar aqui agora, e eu tenho as camadas, onde estão distribuídos o quê? Os elétrons. No caso do sódio aqui,
eu teria aqui 2 elétrons, aqui eu teria 8 elétrons e aqui eu teria 1 elétron. O raio atômico, na verdade, então, é essa distância, né? Do centro até a camada de valência. É isso aqui que eu chamo, né, de raio atômico. É o raio do nosso átomo, né? É exatamente isso aqui. Essa distância do centro até a camada de valência. Apesar, né, e aí isso é importante a gente ressaltar, de os átomos não terem exatamente um formato esférico, né, e a fronteira não poder ser bem definida, isso é fato. Mas nós temos, né, algumas técnicas que permitem, né, que chegamos a essa aproximação, que é o chamado raio atômico. Então, é uma ideia, na verdade, né? E isso faz com que a gente consiga, então, né, ter uma mensurar, né, baseado em alguns parâmetros, esse raio atômico. E aí nós temos aqui esse gráfico, né, deixa eu só aumentar, só para definir o que é essa unidade aqui, né, picômetro, né, picômetro, o que seria isso, né, o picômetro representado por PM minúsculo, né, que um picômetro é o quê? 10 a menos 12 do metro. É milimicro, nanopico, né? Então, o pico é 10 a menos 12, em função do número atômico, né, no eixo. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, né, nesse gráfico aqui, que eu vou projetar ele aqui um pouquinho, maiorzinho aqui, e vou puxar ele, para ficar mais visível para nós. Aqui no eixo Y, o raio atômico em picômetro, como eu acabei de mostrar, e aqui que eu cortei um pouquinho, mas é o número atômico. E aqui, se você olhar, nós estamos primeiro em vermelho, né? O que nós temos aqui em vermelho? Em vermelho, nós temos o lítio, depois o sódio, depois o potássio, depois o rubídio, o césio e o frâncio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Quem são esses caras? Esses caras estão aonde, professor? Estão aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Certo? Então, eles estão nessa primeira coluna da tabela periódica. Vamos olhar lá, né, no caso do lítio. Se eu olhar o lítio, né, o número atômico dele é 3, está por volta disso aqui, né, mais ou menos. E aqui eu projetar no eixo Y, o raio dele, está acima de 150 picômetro. Aí eu vou lá no sódio, o número atômico dele é 11, né, é por volta. E o que acontece com o raio dele? Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Potássio, número atômico 19, aqui eu estou projetando, meu está saindo errado, ele tem que sair antes do 20 aqui, né? E o raio atômico, o que aconteceu? Aumentou. Daí eu vou lá no rubídio, também o número atômico aumentou e o raio atômico também o quê? Também o quê? Aumentou o raio atômico dele. Confere? E o césio? Também aumentou, né? Mais ou menos, não é isso? E o frâncio? Também, aqui porque eu estou... Aumentou também alguma coisinha, não aumentou? Então, conforme eu for lá na minha tabela periódica, né? Deixa eu só apagar, que está muito carregado nossa tabela aqui, e vir aqui observar, conforme eu fui aumentando o quê? Lítio, número atômico 3, sódio, número atômico 11, potássio, número atômico 19, rubídio, número atômico 37, césio, número atômico 55, frâncio, 87. Conforme eu aumentei o número atômico no grupo, o que aconteceu com o meu raio? Também aumentou. Também aumentou. Se eu fizer, vou fazer duas distribuições eletrônicas, a do lítio e do sódio. Armazena aí, o lítio tem número atômico 3 e o sódio tem número atômico 11.
fazer aqui. Se eu tinha ela lá, eu tinha ou não? O lítio sólido, tá aqui, ó. Não preciso nem fazer. Por isso que é bom, né, a louça, né, da aula anterior. Ó lá, o lítio, fizemos a distribuição eletrônica nele, parou o quê? Na segunda camada. O sódio parou em qual camada? Na terceira camada. E o potássio parou em qual camada? Na quarta camada. Certo? E o que aconteceu com o raio? Aqui eu tenho 2 camadas, aqui eu tenho 3 camadas, aqui eu tenho 4 camadas. Aumentou o raio. Conforme eu aumentei também o quê? O número atômico no grupo. Certo? Tá claro isso? Consegue visualizar isso? Sim ou sim? Aumentou o raio. Agora eu vou pegar, né, esses outros casos. Que tal o hidrogênio? Né? O hidrogênio é uma casa. Flúor, vou pegar até em azul aqui, porque está em azul, né? O flúor está aqui, ó. No atômico 9, está aqui o flúor. Depois está o cloro. Depois está o bromo. Depois está o iodo. Né? Faltou uns aqui, mas tudo bem. E vamos lá. Na sequência, flúor, cloro, bromo e iodo. Aonde estão esses caras? Flúor, cloro, bromo e iodo. Vamos lá na nossa tabela. Ó, deixa eu apagar aqui que está muito carregado. Então, aqui, né? Ó, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tecnécio, né? Então, eles aqui. Também, o que aconteceu com o número atômico? 9 para 17, para 35, 53, 85, 117. Aumentou o número atômico e também aumentou o seu raio atômico. Confere? Sim. Sim ou sim? Perfeito. Então, tá claro isso? Então, vamos voltar aqui no nosso livro. Após termos entendido isso, vamos descer aqui um pouquinho. Agora, puxar aqui um pouco, acertar aqui. Isso no grupo. No grupo, então, ficou claro. Vocês perceberam essa periodicidade. Aham. Sim, é fácil perceber Fácil que perceber. eles se Aumentou. repetem, né? Isso, que aumentou, né? Agora vamos entender esse outro gráfico aqui. Antes eu vou pedir à nossa amiga Heloísa para ler para nós. O exemplo dos elementos químicos do grupo de metais alcalinos, que é o que a gente acabou de fazer, Agora, se eu olhar, por exemplo, aqui, tá? Olhando esse gráfico que ele trouxe aqui para nós. Agora, em vez de eu olhar a linha vertical, como nós fizemos, nós vamos olhar a linha horizontal. Confere? A linha horizontal. Essa é a linha aqui, ó, horizontal. Tá? E eu gosto de escrever, por isso que aqui acabou apertando. Mas aqui acho que dá para vocês visualizar. Neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, boro, berílio e lítio. Certo? Linha horizontal, né? Aqui ele fez o átomo de neônio, depois ele fez o de flúor, de oxigênio e de lítio. O que você percebe, por exemplo, com relação ao raio aqui na linha horizontal? Se tivesse um gráfico, mas não tem. Da direita para aumenta esquerda. da direita para a esquerda. Aumenta da direita para a esquerda. Foi isso, né, Luísa? Aumenta da direita para a esquerda. Então, agora eu vou lá na tabela nossa. Lá na nossa louça.
Voltando aqui na nossa tabela, que é um volta, né? Vai para cá, vai para lá, vocês ficam até tonto, né? Deixa eu apagar tudo aqui na nossa tabela, que está carregada. E vamos fazer um negócio. Da direita, não quer borracha não, quero a risquinha aqui. Da direita para a esquerda. Neônio, flúor, não, azul é ruim. Vermelho. Ó, neônio, flúor, oxigênio, nitrogênio, carbono, berílio, lítio. O que aconteceu com o número atômico deles? 10 para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Uai, professora, aqui no grupo aumentou o número atômico e aumentou o raio. Vocês compreenderam? Agora, no período, ou seja, na linha horizontal, conforme aumentou o número atômico, diminui o raio. Por quê? Vou pegar duas coisas aqui. Vou pegar aqui, ó, o nitrogênio e vou pegar o flúor. Lá no, quem tem maior raio? Seguindo o que vocês acabaram de ver lá no livro. Quem tem maior raio? É o nitrogênio ou o flúor? É o nitrogênio. Mas tem menor número atômico. Vamos fazer aqui? Vamos lá na distribuição eletrônica? Nitrogênio, número atômico 7. Flúor, número atômico 9. Fazendo a distribuição eletrônica do nitrogênio, como é que fica? Um S, 2 S, 2P. E do flúor? Um S, 2 S, 2P. Passando os níveis de energia. Distribuindo os elétrons. Vamos lá, 7. Como é que fica? Opa, estou sem caneta. 2 com 2. 4. Para 7 falta quanto? 3? Tá certo? 2. Estou contando certo, pessoal? Com 2. 4. Para 9 faltam quanto? 5. Camada de valência do nitrogênio, camada de valência do flúor. Todos os dois parou em qual camada de valência? Segunda camada. Quando eu faço lá o modelinho atômico, que eu falo assim, ó, tem 7 prótons, 7 cargas positivas, tem o núcleo e eu tenho a camada. 1, 2. Quando eu faço aqui para o flúor, eu tenho também 9 prótons e eu tenho aqui 2 camadas. Lá no livro, quem tem maior raio? É o nitrogênio ou é o flúor? O nitrogênio tem o quê? Maior raio do que o flúor? Por quê? Por conta que ele tem menos massa? Porque ele tem uma carga nuclear aqui de 7 prótons. E aqui eu tenho quantos? 9 prótons. Esses 9 prótons estão puxando aqui 9 elétrons. Esses 7 prótons estão puxando 7 elétrons. Mas a aproximação aqui é menor, quer dizer, eles estão mais próximos, melhor dizendo, do que aqui. Porque aqui eu tenho uma carga positiva mais intensa, então ela puxa com maior intensidade esses elétrons. Quando ela puxa com maior intensidade, faz o quê? Um encolhimento. O que é o raio? Não é essa distância do centro até a camada de valência? E aqui, essa carga nuclear é menor.
e a distância são duas camadas do mesmo jeito. Então, acaba ficando mais frouxa essa intensidade e, consequentemente, o raio é maior. Então, em contrário do grupo, né, que nós vimos anteriormente, quando eu falo no grupo, eu aumento a carga nuclear e eu aumento as camadas. Então, consequentemente, o raio aumenta com o número de camadas e com o número atômico. Agora, no período, não, porque no período as camadas continuam sendo a mesma. O lítio tem duas camadas, o berílio tem duas camadas, o boro tem duas, o carbono tem duas, o nitrogênio tem duas, o oxigênio tem duas, o flúor tem duas e o neônio tem duas. Então, nesse caso agora, o que prevalece é a carga nuclear. Aquele que tem maior carga nuclear puxa com mais intensidade. Se ele puxa com mais intensidade, o raio é menor. Então, quando eu falo, né, de raio atômico, tem duas condições, né? No grupo, ele aumenta com o aumento do número atômico, e no período, ele aumenta com o decréscimo do número atômico. Sim ou não? Saquei. Entendeu? Tá claro isso? Então, é exatamente isso aqui que o livro está falando, certo? Isso é importante? É extremamente importante. Isso é uma propriedade periódica? É uma propriedade periódica, que vai nos definir muitas características macro dos elementos químicos, da substância formada por esses elementos químicos. Tá? Então, é importante entender que tem duas coisas envolvidas. A questão de atração, próton, elétron, e a questão de número de camadas. Quando eu aumento o número de camadas, eu aumento o número atômico, e isso no grupo prevalece também o aumento do raio. Agora, no período, eu não aumento o número de camadas. Então, eu só aumento o número atômico. Então, isso faz o processo inverso. Faz uma contração do átomo e, consequentemente, diminui. Ok, colegas? Entendemos isso aí? Essa é uma propriedade periódica, muito importante, que vai nos ajudar muito a compreender uma questão de ligações químicas. Podemos ir para o próximo tópico de propriedade periódica? Podemos, né? Então, vamos lá, pessoal, bom dia. Energia de ionização. Nós já falamos sobre isso, né? Íons, nós comentamos. Quando o átomo ganha ou perde elétrons, ele deixa de ser um átomo, porque pelo conceito de átomo, ele tem a mesma quantidade de prótons e tem de elétrons, modelos atômicos estudados, né? E aí a literatura tem uma confusão, aí o PAC confunde um pouco, né? Há estudos que falam que são íons, não são átomos, outros estudos falam que são átomos. Mas, por enquanto, vamos entender assim, quando o átomo deixa quando ele perde essa estabilidade prótons, elétrons, ele vira um íon. É isso que a gente vai falar isso para vocês. E faz com que, né, esse íon tenha algumas características. E é necessário, né, para ele perder esses elétrons, né, gerar um íon. O que isso é necessário? Como que isso acontece? Então, é aqui que nós vamos discutir essa energia. Precisa de uma questão chamada energia, né? O que significa, então, essa energia? Heloísa, você pode novamente ler para nós daqui foi visto até sinônimas, por favor? Ok. Energia de ionização. Foi visto anteriormente que, ao fornecer energia para um átomo, é possível levar o elétron para uma camada eletrônica mais afastada do núcleo. Se for fornecida energia suficiente, é possível remover esse elétron do átomo em um processo chamado ionização. A energia mínima necessária para extrair um elétron de um átomo isolado é chamada energia de ionização. Às vezes, a energia de ionização é referida como potencial de ionização. Cabe ressaltar que, embora exista uma relação direta entre elas, essas expressões não são sinônimas. Tá, importante isso aqui, ó, não são sinônimos, potencial de ionização. Tá? Então, deixa isso aqui destacado. Então, por enquanto, o que seria essa energia de ionização?
que vocês compreenderam. O que seria isso? Energia de ionização. É uma energia que eu tenho que fornecer para o átomo no seu estado neutro, certo? Ele é átomo, por isso que está no seu estado neutro. Para extrair um elétron desse átomo. Então, eu tenho uma energia de ionização. Tem que retirar esse elétron do átomo. Isso depende das condições, né? E depende de cada elétron do átomo e depende ainda de cada átomo. Cada átomo e cada elétron de cada átomo tem uma energia de ionização característica. Alguns a gente consegue fazer, né, com a menor energia, outros com a maior energia. Então, a representação, né, da energia de ionização seria isso, ó. Eu tenho um átomo qualquer, no seu estado gasoso, eu forneço esse EI, que é a energia de ionização, eu retiro esse elétron, e esse, logicamente, quando eu retiro o elétron, eu gero um íon com características positivas ou um íon com características negativas? Voltando lá na nossa bolsa. Voltando aqui na minha distribuição eletrônica, né? Vamos pegar aqui o sódio, tá aqui, ó, certo? Se eu fornecer, então, uma determinada energia e retirar esse elétron aqui dessa camada, isso pode acontecer. Esse sódio agora, ele continua com um número atômico que 11, que é o número de prótons. Então, o número atômico dele é igual ao número de prótons, que é igual a 11. Certo? Mas agora, qual é a quantidade de elétrons que ele tem? Se eu tirei esse elétron dele aqui. 2, com 2, 4, com 6, 10. Então, agora eu tenho só 10 elétrons. Um íon positivo, porque ele tem mais prótons negativa. Isso, porque eu tenho uma carga positiva a mais do que uma carga negativa e eu represento essa carga positiva. A mesma coisa, ó, tem o potássio aqui. Se eu fornecer uma energia e retirar esse elétron aqui do potássio, eu vou ter o quê? O potássio tem número atômico igual ao número de prótons, que é igual a quanto? 19. Mas agora, depois que... Pode falar? Por que o átomo não muda a sua formação? Sendo que ele é um átomo quando tem tudo estável. Se ele perde elétron, ele deveria virar outra coisa? Não, ele vira um íon. Sim, mas eu tô falando, tipo, além desse nome, eu tô falando, tipo, ele é definido pelas essas três coisas, elétrons, prótons e nêutrons. Se ele perde elétron, ele não deveria virar outro tipo de material, entre aspas, material, nesse caso, sendo usado? Pois é, então, ele é agora uma partícula pequena que compõe as substâncias, todas as substâncias do universo, com características com carga. E que foi dado o nome de íon. Certo? Continua sendo a composição do universo, que compõe tudo que tem no universo, só com características de íons. Mas, na verdade, quem fez a pergunta, não sei, é o colega. O que vai acontecer é o seguinte, ele vai virar um íon, mas esse íon vai se ligar. Então, ele não fica um íon, só íon. Ele na verdade, quando a gente estudou lá, ó, que eu falei, os metais, que a Heloísa leu lá, os metais, na maioria das vezes, estão na forma o quê? Combinada. Não foi assim que nós falamos? Sim. Sim, eu acho que eu entendi a pergunta do garoto, que é tipo, que se no caso dele, ele perguntou se mudasse se tirasse um elétron, eu acho, né, entendi, que no caso ele quis perguntar se tirasse o elétron, viraria um outro material, tipo, sei lá, de oxigênio. De oxigênio passaria, sei lá, flúor, essas coisas. Não pode, sabe por quê? Entendi. Obrigada, então. Não, isso não faz sentido, sabe por quê? O que caracteriza o íon ou o átomo de um determinado elemento químico?
próton. É o seu número atômico, o seu número de prótons. Eu mudei o número atômico de prótons? Não mudei. Agora sim, se eu mudar o número atômico, ele vira o outro, entendeu? Eu, por exemplo, tem carbono virando nitrogênio, mas aí eu altero o núcleo. Aí é uma reação nuclear. Mas na eletrosfera, não. Quando eu mexo na eletrosfera, eu só deixo de ser um átomo, né, na condição de neutralidade e ele se transforma em um íon. Para buscar uma menor energia e uma maior estabilidade, que é o que nós vamos discutir mais para frente, que é a chamada ligação química, que é a forma mais encontrada desse átomo, desse elemento químico. Ele não está na forma isolada, como a Heloísa leu lá no texto, está ligado. E isso está relacionado com energia. Certo? A mesma coisa que, obrigada, viu, Cláudia? Aqui nós temos o quê? O potássio. O potássio, né, perdeu um elétron, então ele tem uma característica positiva e nós representamos assim, K+, né? É um íon positivo. Bom, mas e aí? O que que isso vai definir para nós, né? Voltando lá no nosso livro-texto. Nós temos, então, a famosa energia de ionização, que é exatamente a formação desse íon, né? Que nós retiramos, né? Removemos esse elétron da camada de valência. Mas só da camada de valência que a gente pode remover, professor? Não, não necessariamente. A gente pode remover, além da camada de valência, nós podemos remover de outras camadas, certo? Só que aí eu vou ter que fornecer uma energia maior. Eu vou parar aqui, vou deixar bem marcado aqui com os senhores, porque esse aqui é um tema que eu vou demorar um pouco mais, né? Mas eu queria deixar já esse pensamento, esse questionamento para os senhores com relação à energia de ionização, mas a gente vai voltar nele ainda, né? Porque a gente vai ter que falar da primeira, da segunda, da terceira energia de ionização, tá? E aí, na sequência aqui, a gente vai falar, né, exatamente também do potencial, afinidade eletrônica e, logicamente, o potencial de ionização que o livro-texto trouxe. Tá? São propriedades periódicas. Então, queria que vocês marcassem aqui que a gente retorna exatamente nesse ponto aqui, ó, energia de ionização. Eu só comecei a apresentar para os senhores. Até aqui, onde nós trabalhamos, colegas, há alguma dúvida com relação a isso? Eu vou até marcar aqui, ó, bem assim no nosso livro, e a gente vai voltar aqui ainda, porque eu tenho mais coisa para falar. Tudo bem até aqui esse primeiro conceito de energia de ionização? Energia mínima necessária para retirar um elétron, né, para que o átomo vire um íon. Tudo bem? Sim. Sim? Sim, tudo ok. Claro? Com relação ao raio também está claro, e com relação às propriedades, metais, ametais, gases, nobres. Né? Ainda não falamos a palavra nobre até então, no sentido mais amplo, né? Elementos representativos, elementos de transição. Então, isso são algumas propriedades da tabela periódica, importantes, que vão nos ajudar a compreensão aí mais para frente. Baixando a lista de presença, se não há mais nenhuma observação dos senhores, vou liberá-los hoje, porque hoje é dia 22, né? Eu não vou ultrapassar do tempo, não, para não deixar os senhores assim mais angustiados, tá? Vou aqui finalizar a nossa gravação, parando a gravação.